Pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, animado. Mais um dia que se inicia e mais uma aula que a gente vai ter por aqui, certo? Hoje é aula de língua portuguesa. Eu quero que vocês peguem os livros nas páginas 52 e 53. Pegaram? Então vamos lá. O assunto continua sílaba tônica, tá? Então a sílaba tônica é aquela sílaba mais forte na palavra. Ela vai poder ter um acento gráfico ou não. Só que o que a gente vai ver aqui hoje de diferente é que a palavra, quando ela leva o acento, ela muda o seu significado. Então, nós vamos estar comparando aí palavras que elas podem levar acento ou não. E o uso desse acento muda o significado da palavra. Tudo bem? Então, preparados? Então, vamos começar. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai começar é sabendo o que é um verbete. Verbete nada mais é que o significado ou os significados que uma palavra tem, porque uma palavra pode ter mais de um significado. É a maneira como a gente acha as palavras organizadas num dicionário. Primeira palavrinha que a gente vai ver é a palavra cara. Cara pode ser um substantivo feminino. É a mesma coisa que rosto. Pode ser também o outro lado da moeda, aquele lado que pode ter a figura, né, o rosto de uma pessoa, quando a gente brinca de cara ou coroa. Mas cara também pode ser um substantivo masculino, né? Aquele cara perguntou de você, uma linguagem informal que a gente usa de uma maneira mais descontraída, com quem a gente conhece mais. Já a palavra cará é um tubérculo comestível. Ele tem a casca marrom por fora, ele é todo branquinho por dentro. Ele é bem parecido com o aipim, com o inhame. Vocês estão vendo que nessas duas situações, nós temos uma palavra acentuada e uma palavra sem acento. Embora os significados delas sejam diferentes, também é diferente aí a posição da sílaba tônica. Em cara, a sílaba tônica é o K, é a penúltima sílaba. Então, cara é uma palavra paroxítona. Encarar, a sílaba tônica é a última. Cará é uma palavra oxítona. Então, o acento, ele faz toda a diferença quando nós formos encontrar a sílaba tônica na palavra, tá? É pensando nisso que nós vamos fazer os exercícios lá na página 52. Então, vamos lá? Vou explicar cada um deles para vocês verem como é que a gente vai fazer. Antes de começar, só para a gente não esquecer, oxítona é a última sílaba tônica, exemplo, café. Paroxítona tem a penúltima sílaba tônica, exemplo, mesa. E na proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima, óculos. Agora sim, agora a gente vai lá para a página 52 do nosso livro. No exercício 1, pessoal, nós já lemos o significado das duas palavras. Você vai agora pesquisar o significado dessas palavras no dicionário. Não precisa copiar, é só para você ver o significado, se tem um, se tem mais de um. Então, você vai observar que as palavras, elas estão com acento e sem acento. Então, babá e baba, carne, carnê, secretária e secretaria. Procura o significado de cada uma. Depois disso, você vai localizar a sílaba tônica em cada uma delas e vai classificar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, de acordo com a posição que a sílaba estiver. No exercício 2, você vai escrever uma frase utilizando cada uma das palavras. Não é com o significado. Você já sabe qual é o significado, então você só vai criar uma frase com cada uma delas. Aqui vale bastante atenção. Letra maiúscula ao iniciar uma frase e usar o sinal de pontuação, que a gente já conhece alguns. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Tudo bem? Então, nós vamos lá para a página 53.
aqui é um pouquinho diferente. Quando a gente pensa na língua portuguesa, a maioria das palavras elas vão ser oxítonas ou paroxítonas. Portanto, as proparoxítonas elas são uma minoria, porque elas são em número bem menor. Como elas são, vamos dizer assim, são mais incomuns, a gente diz que elas são esdrúxulas. Nome estranho, né? Meio complicado. Bom, na poesia, é raro alguns versos terminarem com uma palavra proparoxítona, mas quando isso acontece, a gente chama esse verso de verso esdrúxulo, como tem aí no exemplo. Vamos ler junto? Andrade no dicionário. Afinal, o que é Andrade? Andrade é árvore, de folhas alternas, folhas pálidas. Andrade é córrego, é arroio, é riacho, igarapé, ribeirão, rio corredeira. Andrade é morro, povoado, ilha, perdidos na geografia, no sangue. Bom, eu nem imaginava que Andrade era tudo isso, e você? Para mim, Andrade parecia mais com um sobrenome. Você vai voltar no poema e vai sublinhar, então, os versos esdrúxulos, aqueles versos que terminam com palavras proparoxítonas, que são as mais incomuns. No exercício 3, não dá para você fazer com um colega, mas você pode pedir ajuda a alguém para ir na sua casa. Você vai criar um verso esdrúxulo, ou seja, esses seus dois versos eles vão ter que terminar com palavras proparoxítonas. Aqui não é necessário ter rima. Se você quiser, pode rimar, mas se não, não tem problema. Então, vai lá. Você vai escrever 2 versos. Esses 2 versos terão que terminar com palavras proparoxítonas, para que eles sejam versos esdrúxulos. Bom trabalho para vocês!